Bom dia a todos. Iniciaremos a segunda sessão extraordinária do ano de 2017, da 18ª legislatura, realizada hoje no dia 18 de janeiro de 2017. Bem, antes de começar a sessão, eu gostaria de passar duas informações diante das matérias que vão ser votadas hoje em segunda votação, daquelas que acreditamos nós serem as mais relevantes, que são o benefício do passageiro cidadão e do adicional de produtividade. Com relação ao passageiro cidadão, eu fui questionado de segunda-feira para cá com relação àquelas pessoas que não podem pagar a passagem, que têm problemas financeiros, que estão passando por dificuldades sérias, e eu procurei, junto com essa casa, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, e foi me passado pela doutora Célia, que é a secretária da pasta, que essas pessoas não deveriam se preocupar, porque essas pessoas já não precisam do passageiro cidadão. Elas têm um outro benefício, inclusive me encaminharam hoje lá da secretaria, queria agradecer à doutora Célia por essa gentileza. É uma lei de 2007, lei 1820, onde, no seu inciso 4º, ela diz: concessão de passagem urbana, intermunicipal e interestadual. Então, eu quero confortar aqueles que realmente têm essa necessidade, que vocês não vão ficar desatendidos, basta procurar a Secretaria de Ação Social da Prefeitura. Com relação à parte da produtividade dos fiscais, dos auditores fiscais e demais categorias que estão incluídas nessa matéria, ontem, em uma conversa com o prefeito Fernando Jordão e com o secretário de governo Marcos Vinícius, foi colocado que essa suspensão será mais breve o possível, muito mais do que aquela estabelecida nessa mensagem que veio para a Câmara, e que essa discussão será através de uma comissão, e comissão essa paritária, ou seja, vão ter representantes da Prefeitura, vão ter representantes da Câmara, mas vai ter representantes de cada uma das categorias. Um representante sanitário, um representante urbanista, porque nós estamos aqui para nortear, mas a gente não tem como definir a vida de vocês sem que vocês estejam presentes. Então, para dar tranquilidade a vocês, que vocês estarão participando desse processo, para a gente fazer essa avaliação e voltar o mais rápido possível com essa produtividade de vocês. Tá, gente? É isso que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá. Solicita o primeiro secretário dessa casa, o vereador Marcos Santo Antônio, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos. TV Câmara, plenário presente. Inclusive, gostaria de dar passar a informação a vocês, dizer que todas as sessões de agora em diante, elas serão transmitidas pela página da TV Câmara no YouTube. Elas serão transmitidas em tempo real pela internet. Então, aqueles que não dispõem do acesso à net, que possam assistir em suas casas. Parabéns, presidente, por isso. Chamada nominal dos senhores vereadores, senhor José Augusto Araújo Vieira, do PMDB, Francisca Anidé da Costa Raimundo, do PMDB, Cristiane Brasil da Silva, PMDB, ATIT, Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, PDT, Gedai de Oliveira Souza, do PR, Flávio Araújo dos Santos, o Flavinho, do PSC, Hélio Severino de Azevedo, do PSB, Jean Carlos de Almeida, do PDT, Jane Roseli Veiga, do PMDB, Leandro da Silva Oliveira, do PSC, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, do PMDB, Marcos Aurélio Coelho, PDT, Sérgio Ricardo da Gama, PSB, CAMU, Sargento Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá, do PR, e esses são os vereadores presentes hoje na sessão. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário, vereador Gedai, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Por favor, que ficamos de pé. Bom dia a todos, plenário presente, TV Câmara. Hoje falar um pouquinho de palavras de Deus, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque só eu conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperanças e um futuro melhor. Essas são as palavras do Senhor. Amém.
Solicito ao vereador Jedai, segundo secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 16/1 do corrente ano. Obrigado. Ata da primeira sessão extraordinária do ano 2017, da 18ª legislatura, realizada no dia 16 de janeiro de 2017. Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2017, nessa cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, na plenária presente, presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador José Augusto, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberto às 9h41. A primeira sessão extraordinária do ano de 2017, da 18ª legislatura. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marcos Santo Antônio, que procedesse à leitura da lista de presença. Constando os seguintes vereadores: vereadora Cristiane Brasil da Silva, Tite Brasil, Flávia Araújo dos Santos, o Flavinho, Francisco Canidé da Costa Raimundo, o Canidé, Jedai de Oliveira Souza, o Jedai, eu, Hélio Severino de Azevedo, o Elinho do Sindicato, Jean Carlos de Almeida, o Jean, José Augusto de Araújo, o José Augusto, Jane Roseli Veiga, a Jane Veiga, Léo da Silva Oliveira, o Léo da Marmoraria, Luciana Ferreira de Oliveira, a Luciana Valverde, Marcos Santo Antônio da Silva Pinheiro, o Marcos Santo Antônio, Marco Aurélio Coelho, o Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gama, o Camu, e Sargento Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, o vereador Jedai, que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Foi lido em Lucas, capítulo 8, versículo de 22 a 25. Após, o senhor presidente informou que nessa sessão não haverá leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, declarou início aos trabalhos para a composição da mesa de comissões permanentes para o benínio de 2017 a 2018. Foram eleitos os membros de comissão de Justiça, Redação, Assuntos Estratégicos, Meio Ambiente, Comércio, Indústrias, Agricultura, Pesca, Turismo. Os vereadores Luciana Valverde, Flavinho, Sargento Timóteo. Foram eleitos os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, Saneamento, Habitação, Obras, Serviço Público, Direitos dos Trabalhadores e Consumidor. Os vereadores Jane Veiga, Jedai, Marcos Santo Antônio. Foram eleitos os membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os vereadores Jedai, Tite Brasil e Elinho do Sindicato. Foram eleitos os membros da Comissão de Assistência Social aos Direitos da Criança, Adolescente, do Jovem e Idoso, Direito da Mulher, das Pessoas Deficientes e dos Direitos Humanos, os vereadores Flavinho, Jane Veiga e Marquinho Coelho. Foram eleitos os membros da Comissão de Saúde, os vereadores Marcos Santo Antônio, Canidé, Camu. Foram eleitos os membros da Comissão de Segurança Pública, os vereadores Marcos Santo Antônio, Sargento Timóteo e Tite Brasil. Após o término dos trabalhos para a composição das comissões, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes no expediente. Fez uso da palavra pelo expediente, solicitando regimento de urgência especial, o vereador Marcos Santo Antônio. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão a votação os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. Ao saber que o requerimento verbal, o vereador Marcos Santo Antônio, para o projeto de emenda de lei orgânica de número 001 de 2017, de autoria do prefeito municipal, e as mensagens de número 001, 002, 003, 004, 005 e 007, de autoria do prefeito municipal, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo de 10 minutos para a elaboração de pareceres e serem votados na ordem do dia. Retomando a sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes de ordem do dia. O vereador Marcos Santo Antônio fez o pedido da votação em bloco para todas as matérias e serem votadas na ordem do dia. O senhor presidente colocou o pedido em discussão, tendo sido aprovado pela maioria, com votos contrários dos vereadores Tite Brasil, Luciana Valverde, Léo da Moraria, Elinho do Sindicato, Marquinho Coelho, e, em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão a votação em bloco. Parecer de número 010 de 2017, CJ. Opinando a votação em bloco. Favoravelmente o projeto de lei de emenda orgânica de número 001, de autoria do prefeito municipal. Os pareceres de número 013 de 2017, CJ. E 014 de 2017, CF.
opinando favoravelmente o projeto de lei de número 006/2017, de autoria do prefeito. Pareceres de número 001 de 2017, 002 de 2017, opinando favoravelmente ao projeto de lei favoravelmente os projetos de lei de número 003 de 2017, de autoria do prefeito. Pareceres de número 007 de 2017 e 008 de 2017, opinando favoravelmente ao projeto de lei de número 004 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Pareceres de número 003 de 2017 e 004, opinando favoravelmente o projeto de lei de número 002 de 2017, de autoria do prefeito. E os pareceres de número 009 de 2017, 012 de 2017, opinando favoravelmente ao prefeito de lei de número 005 de 2017, de autoria do prefeito. Tendo sido todos aprovados de forma unânime, nada mais havendo de tratar, o senhor presidente deu encerramento à sessão extraordinária, designando a próxima sessão para dia 18 de janeiro de 2017, às 9 horas, na plenária presidência Benedito Adelino. Para constar, foi lavrada a presidência ata, que eu, Maiara Vidal Garcia, servidor legislativo, regido e digitei. E eu, segundo secretário, subscrevi e assino. Passa a palavra para o vice-presidente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Bem, o sindicato entrou com um processo para o uso da palavra. Então, eu quero colocar em discussão o uso da tribuna ao representante do Sindicato dos Fiscais Municipais do Médio Vale do Paraíba, no Sul Fluminense, senhor Rogério Andrade, pelo prazo regimental de 5 minutos. Em discussão. Não havendo oradores, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Queria pedir para que o vereador Flavinho, introduzir no plenário, o senhor Rogério, por favor. Oi? Quem? Bom dia a todos, principalmente aos vereadores edis da casa, ao presidente que está nos dando essa oportunidade. Eu tinha bastante coisa para dizer, mas como o tempo é curto, vamos encurtar, né, para dar tempo da gente tentar expor tudo que é necessário a ser dito aqui. Eu não vou me estender sobre a legalidade dessa mensagem que a Prefeitura mandou para casa, porque a Prefeitura já tem lá o seu corpo jurídico, né, a Procuradoria Jurídica, a casa aqui também tem a sua, tem a Comissão de Justiça, que sabe avaliar muito bem a legalidade dessas leis ou não. Mas nós vamos recorrer à Justiça e vamos pedir na Justiça a responsabilidade do responsável pelo qualquer prejuízo que possa ser causado aos cofres públicos, que quem causar esse prejuízo repor do seu próprio bolso para que o município não seja prejudicado. O cidadão ele paga imposto para ter retorno em escolas, né, saúde, educação, não para ficar pagando indenizações indevidas, entendeu, por erros políticos e administrativos. Então, nós vamos pedir uma regressiva em cima do responsável para que, se for o caso, ele pague do bolso dele à Prefeitura qualquer prejuízo que ele traga aos cofres públicos. Tá? Quanto ao segundo item, que eu queria falar é sobre a ação fiscal. A fiscalização, ela é regida pela Constituição Federal, é uma obrigação, não é uma opção do município ter ou não, ele é obrigado a ter. Tá? E é uma carreira exclusiva de Estado, como são as Forças Armadas, a Polícia, a Justiça, entendeu? E tudo mais. O fiscal, ele não tem para si o poder discricionário, ele não decide se ele fiscaliza ou não, ele é obrigado a fiscalizar, ele é obrigado a agir nas irregularidades dentro do município. E quem norteia a ação fiscal é essa casa, quando ela aprova as leis que quer que seja aplicada no município, não é a Prefeitura. Tá? Essa casa é que diz se o camelô pode funcionar ou se não pode, como é que ele vai funcionar.
se a obra pode acontecer, se não pode acontecer e como é que ela vai acontecer. E assim por diante. Arrecadação, tudo é essa casa aqui, são as leis daqui que saem daqui, é que norteiam a ação fiscal. E muito me estranhou a fala que eu tive com o secretário Vinícius, quando ele me colocou que a fiscalização não arrecadava. Não é função do fiscal arrecadar. A função do fiscal é organizar o município através das leis que são aprovadas aqui nessa casa. É uma falácia ele dizer uma coisa dessa. A arrecadação aumenta a partir do momento que se organiza o município através da ação fiscal. Se aqui tem uma padaria funcionando aqui na esquina, para essa padaria existir, teve que ter uma obra. E essa obra teve que ter acompanhamento pelo pessoal do urbanismo. Teve que ter uma aprovação do projeto que passou pelo meio ambiente. Se ela funciona lá, tem a vigilância sanitária para ver a situação sanitária da manipulação do pão e da venda dos produtos que estão lá. Para depois o fiscal de arrecadação ir lá e arrecadar o que tiver que se arrecadar. Então, é um processo que se inicia desde a hora que se pretende construir no município. E muito me estranha o secretário de administração, de governo, que eu tenho conhecimento, que eu conheço ele desde que ele estava lá em Porto Real, ele ainda vem dizer que foi decretado um estado de calamidade financeira no município. Isso não existe. Esse termo não existe, estado de calamidade financeira. O governo federal não reconhece isso, ninguém reconhece isso. Isso daí é uma jogada política para justificar as maldades que estão fazendo. Entendeu? E a terceira item que eu queria falar é sobre a responsabilidade dos senhores vereadores sobre centenas de pessoas que são munícipes, que vivem nessa cidade, que fizeram um concurso público, a maioria com nível superior, e que fincaram sua carreira, dedicaram a sua vida, até então, calcado em cima de um concurso público, onde era previsto o pagamento no edital do concurso, entendeu? E diminuir esse salário agora. Ora, o funcionalismo está vindo de uma administração catastrófica, que foi a que passou, que por mais de 2 anos pagou salários atrasados, obrigando o funcionário público a pegar empréstimo consignado para manter sua vida financeira em dia, entendeu? Tiveram que passar por sacrifícios inimagináveis e que estão com dívidas hoje, pagando coisas atrasadas, com juros, correção monetária e tudo mais, além desses empréstimos, e agora tem 1/3 do seu salário reduzido. Eu não posso citar nomes, que até que seria uma indelicadeza, mas eu tenho colegas aqui que me ligaram durante a semana inteira falando até em suicídio, que vai ter que tirar filho de faculdade. Tem uma, coitada, que o marido... Suas considerações finais, por favor, presidente. Cortou? Não, pode, só precisa encerrar. Por conta do nosso prazo, a gente regimentalmente só pode 5 minutos. Tá. Não, mas pode finalizar. Então, que o marido está desempregado, ela ganha R$6.000 com a produtividade e com um bebê de 6 meses em casa, tendo que pagar empréstimo consignado, plano de saúde e ainda sustentar a casa. E já pegando todo mundo com as suas finanças totalmente desorganizadas. Então, eu queria que vocês colocassem a mão na consciência e pensassem que vocês estão tratando de gente, de pessoas, de famílias, não é um copo, não é um móvel, entendeu? E que vai trazer um transtorno gigantesco para essas famílias, que não sabem como vão fazer para sobreviver com uma perda de 1/3 do seu salário, sendo que os auditores fiscais é mais ainda, é mais de 1/3. Agradeço a atenção dos senhores e... Agradeço as palavras do presidente do sindicato. São discursos como esse que são discursos construtivos, né? E eu queria falar para o senhor, presidente, que o senhor pode ter certeza que cada um dos vereadores que está aqui sabem da responsabilidade. E assim como nós vamos votar aqui, a gente já vai sair daqui para poder resolver o mais rápido possível essa situação de vocês. Não tenha dúvida. Tenha certeza disso, que essa matéria encerra-se hoje por conta da segunda votação, mas para a gente não encerra, nós já sairemos daqui hoje para a gente poder resolver a vida de vocês o mais rápido possível. Informam que nessa sessão extraordinária não haverá matérias a serem discutidas pelo expediente, assim sendo, daremos prosseguimento à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Santo Antônio, que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia a serem colocadas em discussão e votação. Senhor presidente, por orientação da legislação, eu gostaria que os pareceres e as matérias fossem votadas em bloco.
Em discussão, a solicitação de votação em bloco de autoria do vereador Marcos Santo Antônio. Em discussão, não havendo mais oradores em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela maioria dos votos, com votos contrários do vereador Marco Coelho, vereador Elinho, vereador Léo da Marmoraria, vereadora Luciana Valverde e vereadora Tite Brasil. Em discussão, os pareceres. Em segunda discussão, o parecer número 010/2017 da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017, de autoria do prefeito, que versa sobre a alteração do artigo 107b. Em segunda discussão, os pareceres números 001 e 002/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 01/2017, de autoria do prefeito, que cuida da alteração do adicional de produtividade. Em segunda discussão, os pareceres números 003 e 004/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 02/2017, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão na estrutura organizacional da Secretaria de Administração. Em segunda discussão, os pareceres números 005 e 006/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 03/2017, de autoria do prefeito, que cuida da revogação do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Municipal número 412/1995. Em segunda discussão, os pareceres números 007 e 008/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 04/2017, de autoria do prefeito, que cuida da suspensão da avaliação periódica. Em segunda discussão, os pareceres números 009 e 012/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 05/2017, de autoria do prefeito, que cuida da suspensão dos benefícios do Programa Passageiro Cidadão. Em segunda discussão, os pareceres números 03 e 014/2017, respectivamente da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 06/2017, de autoria do prefeito, que cuida do impedimento à conceder financiamento. Esses são os pareceres que constam na ordem do dia, senhor presidente. Bem, em discussão. Não havendo oradores, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas pela ordem do dia e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 16 de fevereiro do corrente ano, às 9 horas da manhã, no plenário Benedito Adelino. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.